Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast de hoje. Aqui quem fala é a Ana Sofia. Olá, pessoal. Eu sou Alames e o tema do nosso último podcast foi a física das estrelas. E nele falamos um pouco sobre o OASE, que é o observatório instalado aqui no interior de Pernambuco. E para evidenciar a importância desse laboratório, nosso foco de hoje é óptica e detecção de corpos celestes. Olá pessoal, meu nome é Eric, eu sou membro da SPY Recife e o podcast, para quem não sabe, ele é um oferecimento da Student Chapter Recife da SPY. A nossa entrevistada de hoje é formada em licenciatura em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela fez mestrado pelo Observatório Nacional. Atualmente, ela é doutoranda na área de Ciências Planetárias com ênfase em pequenos corpos e atua principalmente no projeto Impacton. Estamos no Spotify, no Anchor e no YouTube, então se inscrevam nos nossos canais para acompanhar mais episódios. Então, muita gente não sabe, mas existe um observatório, certo, de alto nível, no sertão de Pernambuco, localizado no município de Itacuruba, e fica a mais ou menos 465 quilômetros de Recife. Ele é chamado de Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, numa sigla OASE, e ele faz parte do projeto Impacton, que é uma sigla que indica Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra do Observatório Nacional. E aí, Plícida, para iniciar esse podcast, você poderia falar um pouco mais para a gente sobre o projeto e qual o tipo de pesquisa que você desenvolve lá através dele? Posso sim. Boa tarde, gente. Boa. Então, o projeto, ele foi basicamente desenvolvido para monitorar, né, e acompanhar, fazer segmento de asteroides que se aproximam da Terra, né? Porque, como a gente sabe, a maioria dos asteroides eles estão localizados entre Marte e Júpiter, né? É no cinturão de asteroides. Porém, há objetos que, por sofrer perturbações de planetas próximos, como Júpiter, ou colisões, eles saem desse local, dessa região, e eles migram para o interior do sistema. E como eles migram para o interior, há os riscos de que eles colidam com os planetas terrestres, né? E nós estamos na rota desses asteroides. Então, eles têm o nosso monitoramento é em especial desses objetos que eles que eles têm risco de colidir no futuro, né, com a Terra. Então, o projeto o telescópio ele teve a primeira luz, né, que foi a primeira observação e desde então a gente segue, né, a equipe fazendo observações de lá. Atualmente é legal porque no projeto é muito nordestino, é basicamente nordestino, que está lá no Observatório Nacional, pessoal do Ceará, de Pernambuco, fazendo observações e pesquisa, né? Então, a gente, como um grupo, que é o nosso trabalho no Projeto Impacton, é um trabalho em equipe mesmo, tanto nas divisões das noites de observações, quanto também dos resultados que a gente vai extrair do que a gente observa. A intenção é fazer toda uma caracterização física desses objetos, tamanho, composição, período rotacional, porque tudo isso vai influenciar, tudo isso vai ser de suma importância para me dizer qual a composição desse objeto, qual o tamanho dele, qual o grau de periculosidade que ele tem, e a base principal também da nossa ciência, né, que é estudar o asteroide como fóssil do sistema solar, para a gente entender melhor como foi esse processo de formação do nosso sistema planetário. E a gente também tem muitas colaborações, né? Colaboramos com o pessoal da Itália, com o pessoal do Uruguai, então não é uma coisa restrita aqui só nossa do Brasil. Existem mais ou menos quantos pesquisadores nessa área agora, mais ou menos? Sobre a equipe do nosso projeto, né? O projeto Impacton, ele é um projeto que tem alguns pesquisadores envolvidos dentro do núcleo de planetárias, né? E é um projeto que é coordenado por duas mulheres pesquisadoras, né, que é a Terezinha Rodrigues e a Daniela Lázaro, que é a minha orientadora lá no Observatório Nacional. E elas que estão à frente do projeto e tem orientandos, né, como a Daniela, que tem alguns orientandos envolvidos no projeto Impacton, mestrandos, doutorandos, né? E, então, nós fazemos as observações, nós obtemos os dados e trabalhamos com isso e geramos os resultados, né? Existem alguns outros
pesquisadores envolvidos no projeto também, né? Como o Fernando Roig, doutor Fernando Roig, o Álvaro, o Álvaro Candal, o Jorge Márcio Carvano, mas, assim, de forma mais atuante, estão de forma mais atuante, assim, né, envolvido, são os orientandos de Daniela, né, da pesquisadora Daniela, e quem trabalha mesmo, assim, na questão de manutenção do projeto, de engajamento, de fazer contatos políticos e tal, e de manter mesmo o observatório, é a Terezinha e a Daniela. Existe também o técnico suporte, que é do Rio de Janeiro, né, que é o Roberto, e tem o técnico que dá apoio às nossas observações, que é o Santiago, que ele mora em Itacuruba mesmo. O Santiago, assim, ele é um técnico contratado, né? E para ser contratado, para trabalhar no projeto, você tem que ter a formação necessária. Então, assim, para achar uma pessoa do local com a formação necessária para que trabalhe com o telescópio no interior é um pouco difícil. Mas aí o Santiago ele é formado pelo IF de Pesqueira, que é a cidade vizinha que tem lá. Então, tipo, ter um IF com uma formação de técnico e até de ensino de graduação próximo a Itacuruba facilitou essa busca, né, por pessoas de mão de obra qualificada para poder trabalhar lá. Então, a equipe no total somos nós. Para mais informações, existe uma página do Projeto Impacton, que você pode ter acesso a ela pesquisando, normal no Google, ou a partir do site do Observatório Nacional. Então, lá tem todas as pessoas que são envolvidas com o projeto, os resultados que já geramos, né, de tese, dissertações, artigos, público que visita, o que está sendo desenvolvido. Então, a gente tenta manter atualizado, né, a página, e reforçando que quem está à frente do projeto são duas mulheres, né? Então, tipo assim, questão de representatividade é muito importante, principalmente para quem é mestranda, doutoranda, né, que da área de exatas, né, que mulher na área de exatas, a gente sente muito, e ter duas mulheres pesquisadoras à frente de um projeto tão importante, isso é muito relevante. Como é que funciona esse monitoramento remoto? Sempre tem que ter alguém lá, vocês têm que ficarem lá, ou só à distância mesmo vocês conseguem fazer a pesquisa? Então, sobre o funcionamento remoto, basicamente o observador, ele faz tudo à distância, né? A gente não precisa ir para lá, para o observatório, a gente faz tudo à distância mesmo, só precisa ter uma boa conexão na internet, né? E então a gente consegue ter acesso ao computador, à cúpula, a gente mexe em todos os programas, a gente posiciona o computador, a gente movimenta a cúpula, posiciona o telescópio, perdão, abre e fecha o espelho, a cúpula, tudo remotamente. Mas, assim, é fundamental que tenha um técnico lá de suporte, porque se tiver algum problema, né, de faltar energia, de a internet cair, ou se a gente tiver algum problema do equipamento mesmo durante a noite, ele vai estar lá e vai nos dar o suporte e vai resolver o problema com a gente, né? Então, tem esse técnico lá, que ele é de lá mesmo, de Itacuruba, né? O técnico suporte, e tem um técnico também, que é o técnico do projeto, que ele é do Rio de Janeiro. Aí, às vezes, quando o problema ele é um pouco mais grave, que o técnico de lá não consegue resolver, a gente se comunica com o técnico que está no Rio, e ele entra também com acesso remoto, e se junta todo mundo e resolve o problema, né? É basicamente assim que funciona, mas só quando há problemas. Quando não, é tudo normal, o técnico só liga os equipamentos e a gente faz tudo até o final da noite, né? Essas noites são as melhores, sem problemas. Então, Plista, já que o monitoramento é remoto, então vocês monitoram de outro canto, como é feita a revisão dessas máquinas, dos instrumentos, do telescópio? Isso é feito remotamente também ou pelo pessoal da casa de apoio? Então, a revisão mesmo dos equipamentos tem que ser presencial, né? Porque os softwares também precisam ser atualizados, toda essa questão. Então, o nosso técnico,
que é o Roberto Souza, que é o técnico do Rio de Janeiro, que é o técnico do projeto mesmo, ele precisa ir até o Oase. Então, ele sai do Rio, pega um voo até Petrolina, de Petrolina ele vai até Itacuruba e passa alguns dias lá fazendo esse monitoramento, né? Atualizando o software que tem que atualizar, resolvendo o problema que tem que resolver, esse check-up que tem que fazer das coisas. E junto com ele, o técnico local, que é o Santiago, o nome do técnico local, que é de lá de Itacuruba mesmo. Então, tem períodos em que ele precisa vir para poder fazer isso, presencialmente. Nem tudo dá para fazer remotamente, às vezes tem que vir mexer na máquina mesmo, né? Trocar equipamento. E quais são essas máquinas que vocês usam para fazer esse tipo de monitoramento? A gente supõe que não é aquele telescópiozinho que a gente coloca assim na janela do quarto, tem nada do tipo, deve ser uma coisa mais sofisticada. Sim, é. A gente diz que, a gente costuma dizer e lembrar que a astronomia atual, ela perdeu essa visão romântica de você estar ao lado do telescópio, de você olhar por ele. Isso não existe, gente. A ciência, ela é feita com a cara no computador o tempo inteiro, né? Porque o telescópio que a gente usa lá no ASE, ele tem o espelho dele, é um telescópio refletor, né? E o espelho dele tem um tamanho de 1 metro de diâmetro, né? Ele é grandinho. Então, como atualmente você não olha mais pelo foco, né, pelo objetivo do telescópio, na verdade, então existe uma CCD acoplada, né, e essa CCD é que vai realizar as imagens do céu que a gente precisa. Então, tudo isso é visualizado pelo computador. Você vai fazendo imagens e aí vai salvando essas imagens que vão ser posteriormente as imagens de ciência que a gente vai trabalhar, né? Então, é basicamente isso. Você aponta o telescópio e você faz imagens com a CCD e você vai ver os seus objetos nas imagens da CCD, né? Às vezes, quando eu cheguei para trabalhar, eu tinha aquela visão de, nossa, aquelas imagens bonitas, né, que a gente vê. Mas, assim, não é daquele jeito, é tudo preto e branco. Mas é isso mesmo. E a ciência que a gente consegue fazer com isso é que depois foi o que me deixou mais, se tornou mais interessante ainda, né, para mim. Eu poderia distinguir sobre os telescópios que seriam um refletor, um refrator? Então, porque a gente, quem gosta muito de astronomia, né, às vezes já vai procurando telescópios para comprar e tudo mais, então tem um pouco de noção quando a gente fala refletor, refrator. O telescópio, o refrator, é quando se usa um conjunto de lentes, né? Você tem um conjunto de lentes que vai formar a sua imagem. Só que, assim, para fazer ciência, hoje em dia, a gente usa mais o refletor, até porque a qualidade da imagem, de tudo, né, da ciência que você vai fazer, ela vai ser melhor. O refletor, ele usa só espelhos, conjuntos de espelhos, né? Então, você pode fazer um telescópio com um espelho maior e não ter tanta perca de qualidade na sua imagem como você teria com um telescópio refrator, por exemplo, né? Os refratores são as conhecidas lunetas e os refletores são os que usam espelhos, né? Então, a gente, na ciência agora, o telescópio usado é o refletor, né? Pela qualidade da ciência que vai ser feita. E, dependendo, você pode ter um telescópio com espelho maior, com espelho menor. O nosso, ele é considerado um telescópio pequeno, porque ele tem 1 metro de diâmetro apenas, né? Então, existem telescópios maiores e, normalmente, a ciência é feita com telescópio de 2 metros acima. Mas, assim, tem que ver todo o processo do tamanho do telescópio que vai ser para transporte, essas coisas todas, e do nosso projeto, esse foi o telescópio apropriado, né? Já que todas as imagens são em preto e branco, né? Como é que funciona a escolha das cores? Porque as imagens que a gente vê são realmente coloridas, é uma coisa, assim, completamente fantasiosa. Então, as imagens que a gente vê, essas bem bonitas e tal, isso sofre um tratamento, tá?
São tratamentos que são feitos para distinguir composições e tal do que se está sendo observado, e cada coisa vai emitir, e cada, né, a poeira ali, cósmica, vai emitir radiação em comprimentos de ondas diferentes. Então, é feito o tratamento em cima disso. Na verdade, quando eu digo que as imagens são preto e branco e tal, realmente é preto e branco, né, porque são os pixels de um CCD, e, assim, o que a gente tem que prestar atenção é em que filtro a gente vai fazer as observações. Porque, assim, para quem não conhece, você acha que uma observação, ela começa a partir do momento que você está na frente do computador, mas não. Antes de você observar, você tem que saber o que é que você quer observar, para que você quer observar, qual é a informação que você quer tirar daquilo. Então, a observação ela começa antes de estar apontando o telescópio, no planejamento. Então, existem filtros que você coloca na sua CD, né, que eles vão ter comprimentos de onda diferentes. Os filtros que a gente utiliza são todos, né, com a luz visível, mas tem as faixas de comprimentos de onda diferentes. Então, de acordo com o filtro que a gente utiliza, a gente vai ter mais ou menos radiação em forma de luz, que vai entrar pela CCD, a gente vai ter resultados diferentes tirados daquele filtro utilizado, né? E então, a imagem é isso mesmo, é meio sem graça, mas a gente, como observamos asteroides, nós vemos o objeto ele se movimentar no nosso campo de visão, porque ele está um pouco mais próximo da Terra, então, quando comparado ao movimento das estrelas no céu, ele se movimenta mais rápido, né? Então, é assim que a gente identifica o asteroide, quando é aquele ponto brilhante se movimentando entre as estrelas. Então, é nessa que a gente faz a identificação. E a gente vai ter mais ou menos informação luminosa de acordo com o filtro que a gente utiliza, né? E, por enquanto, no nosso observatório, a gente só faz observações com que a gente diz que é para fotometria, que é só com a luz visível e sem fazer espectroscopia. Então, Plícita, como tu falou mais ou menos aí como funciona a detecção dele, em 2016, setembro de 2016, aconteceu uma detecção de um asteroide 2016 RB1, que foi publicado no site da Agência Espacial Europeia, a ESA. Então, tu podia falar mais um pouco sobre essa detecção, como é que ela foi feita, como é que a equipe trabalhou em relação a isso? Na parceria com a ESA, a gente tem esse link com a ESA a partir de um colaborador que temos da Itália, né, que é Marco Michele, que é o nosso colaborador italiano. Então, ele escolhe alguns objetos e nós no ASI observamos e enviamos esses dados, né, para ele. Então, ele meio que escolhe objetos que precisam de uma certa... que precisam de refinar as suas órbitas, ou seja, objetos recém-descobertos ou redescobertos, né? E que precisam ter que precisam ter precisões maiores, né, das suas órbitas. Ou algumas vezes acontece também dele enviar alguns objetos que porque na nossa área existe uma escala que é uma escala de periculosidade do asteroide, né, que varia de acordo com a sua magnitude, tamanho, né, e do seu risco de colisão com a Terra, que é a escala Turing. E às vezes, se você pesquisar e tal, você vai ver que essa escala ela tem uma variação, que, se eu não me engano, é de 0 até 10, né? De 0, de menos provável e de menos perigoso, até 10, de mais provável colisão e mais perigoso o objeto. Então, alguns objetos, eles têm uma certa variação nessa escala, né? De acordo com a sua órbita, se eles impactam ou não na Terra. Então, muitas vezes, a precisão de você dar o risco desse objeto colidir com a gente e da sua periculosidade, né, de atingir a Terra, se dá por uma má determinação da sua órbita. Então, já aconteceu já, de a gente observar para o Marco e ter objetos, ele refinar a órbita e mudar a sua classificação
para objetos menos perigosos de colisão com a gente, né? E entre outras coisas, entre outros objetos também importantes. Esses cálculos desses objetos são feitos usando apenas a lei gravitacional de Newton ou você precisa de uma teoria mais rebuscada? Pelo que os meus colegas que trabalham com isso, é realmente o básico, o trivial, sabe? Só que é o trivial mais trabalhoso que se tem na astronomia, porque, né, você vai utilizar geometria e tudo mais para poder dar o caminho certinho desses objetos no céu. A gente já trabalha já com objetos que têm essas órbitas definidas e disponibilizadas na internet, né? Então a gente só procura o horário, o dia, e a gente já tem lá o RA e o DE para achar os objetos no céu. Então a parte da astrometria mesmo, a nossa equipe ela não faz. Mas é até interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque tira um pouco do estigma de que a Terra está sozinha, né, e ninguém passa perto dela, é só a Lua que está aqui do lado. Aí, às vezes, aparece na televisão um novo asteroide passou muito próximo da Terra, e aí acaba gerando uma sensação de pânico na sociedade que não entende que isso acontece o tempo inteiro. Não é verdade? Exatamente. Rola um pouco de sensacionalismo, né? Porque eu acho que se todo dia você for olhar o noticiário, tem um asteroide passando muito próximo da Terra. Aí quando você vai ver o muito próximo, 10 distâncias lunares, ou seja, lá longe, tá ligado? Mas rola esse sensacionalismo. Porém, eu acho legal, eu acho interessante, porque promove a curiosidade, sabe? Tipo, nossa, minha família mesmo sempre me manda um link. Esse asteroide está passando mesmo próximo da gente? Eu faço, olha, todo dia passa algum. Não, não se preocupa não, está passando o tempo inteiro. Mas é bom que desperte o interesse. Para você ter ideia de porque a gente no Impacton, o nosso objeto de pesquisa são objetos em órbitas próximas da Terra, né? Que na sigla do inglês é NEOs. E a quantidade de NEOs descobertos ultrapassa os 20 mil. Então, ou seja, tem mais de 20 mil objetos aí que pode colidir com a gente. Mas não necessariamente quer dizer que eles vão colidir, né? Então, por isso que é importante o monitoramento, porque para se descobrir, usando a tecnologia atual, é muito mais rápido e fácil descobrir objetos, né? Principalmente com o avanço tecnológico, que você vai conseguindo observar objetos menores. Menores, eu digo, da ordem de metros. Mas monitorar, aí já é outros 500, né? Porque necessita um acompanhamento mensal, né? Necessita mão de obra qualificada para tratar as imagens, para ter resultado daquilo. E outra coisa interessante também é que nosso telescópio ele está no hemisfério sul, né? Então, o céu do hemisfério norte ele é muito mapeado. A gente tem a Europa, a gente tem os Estados Unidos, que tem muito investimento científico para isso. E o céu do hemisfério sul não muito. Então, a gente vê a importância do que a gente faz, né, no mundo, na pesquisa internacional, quando a gente principalmente leva isso em consideração. Então, a gente sabe que o OASE é um lugar feito para pesquisa, né? Pesquisadores, doutorandos, mestrandos vão para lá para trabalhar especificamente no que quer que seja. Só que a gente sabe também que esse lugar abre 2 vezes por ano para o público, não é isso? Como é que funciona essa abertura? Qualquer um pode ir? Existe algum projeto por fora disso? Então, o observatório ele não fica aberto ao público, né, em tempo integral, até porque ele fica, os pesquisadores, nós fazemos as observações remotamente, então, como é remoto, só quem tem acesso lá é o nosso técnico de suporte, né, durante o período de observação. Então, normalmente ele fica fechado, e sem ser aberto ao público, porque até também porque necessita de pessoas para que receba os visitantes e explique também, né, o que é que a gente faz e tudo mais. Então, mas mesmo assim, o Observatório Nacional ele tem
as pesquisadoras que estão à frente do projeto têm uma preocupação muito grande de ter esse retorno social do nosso observatório, né? Porque nós ficamos lá e tem trabalhadores de lá que dão suporte ao OASE e tudo mais, então é importante o retorno social do projeto, né? E esse retorno social, ele vem em períodos de popularização da ciência, né? Que a gente tem no país. A semana que é mais conhecida no país de divulgação científica é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ela acontece em outubro, normalmente, né? Então, muitas universidades, institutos de pesquisa, eles ficam abertos ao público, recebendo visitantes, né, e fazendo a divulgação científica do trabalho científico que acontece no local. E no ASE não é diferente, né? Acontece isso também. E outro período importante que acontece isso é na Semana de Popularização da Ciência do Semiárido, né? Que essa já é um resultado de uma parceria da Rural com o programa Desvendando o Céu Astral, né? Que é coordenado pelo professor Miranda, o INSA e o Observatório Nacional. Essa Semana de Popularização da Ciência acontece todo ano, só que no mês de maio. Esse ano, infelizmente, a gente teve a pandemia, né? E com a pandemia ficou um pouco complicado de fazer essas atuações, então não rolou. Mas ela também tem sede em diferentes cidades, né, do semiárido, e já foi em Pernambuco, na Bahia e na Paraíba, né? E se não fosse a Covid, esse ano ia rolar novamente. Mas então, tipo, fica nesses dois períodos, basicamente, de certeza de ser aberto ao público, sabe? Que é na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e na Semana de Popularização da Ciência do Semiárido. Mas, assim, às vezes acontecem outras situações extras, né? Alguém precisa vir, algum pesquisador, resolver alguma coisa aqui em Pernambuco, a respeito do observatório e tal, ou revisão de equipamentos, alguma coisa do tipo. Então, assim, tem uma visita extra. E então, tipo, como a gente sabe que Miranda, que é o grande apoiador da questão de divulgação do nosso projeto, sempre tem algum visitante querendo conhecer, então às vezes rola de extras, assim quando tem alguém, comunicar ao pessoal do Desvendando do Céu Astral e eles marcarem alguma visita ao oásis. Mas isso é realmente coisas extras e quando acontece. O mais certo mesmo são durante essas 2 semanas. Existe alguns rumores sobre uma possível construção de uma usina nuclear em Itacuruba, certo? Se isso é possível ou não, quais seriam os impactos positivos e negativos, tanto para a cidade quanto para o observatório em si? Quais seriam os impactos relacionados a isso? Olha, eu consigo ver só impactos, de certa forma, negativos, né? Principalmente para a ciência. Porque, assim, por que a gente está em Itacuruba, né? Primeiro tem que se pensar nisso. A gente está em Itacuruba porque as condições climáticas e as condições de céu e também de suporte governamental favoreceram esse ambiente, né? Então, atualmente, se você for para Itacuruba, você vai ver tanto que cidades próximas de lá, que já estão crescendo, já estão causando uma certa poluição luminosa no nosso céu. E isso prejudica a nossa ciência, né? Porque quando uma cidade ela se desenvolve, ela cresce, mas ela não se preocupa com a poluição luminosa que ela está causando, afeta diretamente projetos como o nosso, que precisa de uma noite escura, de um céu escuro, para poder a gente fazer pesquisa certinho. Então, imagina agora uma cidade que vai receber uma usina nuclear. Vai acontecer todo um desenvolvimento em torno dessa usina, e eu acho muito difícil rolar a preocupação com a ciência que é feita no local, né? Sem falar de que, será que a gente tem toda uma preocupação, porque a gente respeita as comunidades que existem lá perto do Oase, né? Tem o pessoal do MST, tem outro pessoal do lá, porque tem que lembrar que antes de você chegar lá, a Terra ela é habitada, né? Existem pessoas que vivem ali, que têm a sua vida que é desenvolvida de certa forma
com o seu trabalho local, e você tem que estudar isso, respeitar isso e ver como conciliar isso com o seu trabalho. A gente não pode chegar ocupando também e tomando espaço, né? Então, eu acho que isso seria um dos principais impactos, né? Que é a questão de chegar, ocupar e tomar os espaços da comunidade local, sem respeitar muito. E para a gente não sabe como seria fazer a pesquisa porque a gente precisa de um céu escuro, né, sem poluição. Se você for olhar, Itacuruba, ela não é uma cidade que está localizada num local alto, né, o nosso telescópio ele está apenas a 340 metros acima do nível do mar, ou seja, muito baixo. Mas como é seco, é escuro, chove pouco durante o ano, então dá para a gente fazer ciência. Aí se você põe uma poluição luminosa, e aí, como é que fica a ciência que está sendo feita? O projeto que foi tanto dinheiro investido e tanto dinheiro investido para manter, né? Todas as pesquisas que estão envolvidas com o projeto. Então, acho que tem a preocupação social e a preocupação científica também, com isso Eu, particularmente, não sou muito a favor dessa usina lá, não. Apesar que esses rumores são antigos e agora parece que estão crescendo um pouco, né? Volta e meia a gente sempre tem uma notícia de algum objeto que pode ameaçar a Terra. Atualmente tem algum desses objetos? Assim, há sempre objetos menores que colidem com a gente o tempo todo, todos os dias. A preocupação realmente são com objetos maiores, né, e os estragos que eles possam causar, mas atualmente não há, né? E foi justamente a partir do medo desses objetos, assim, que se começou, né, o investimento em cima da pesquisa voltada para asteroides, e principalmente desses asteroides em órbitas próximas da Terra, né? Até então, também, se houvesse, eu não saberia te dizer se há alguma forma de evitar, né? Que eu acho que ainda não, mas existem projetos em cima disso, de o que fazer se houver um perigo iminente, né? De algum objeto que vem em rota de colisão com a gente. Por isso que é muito importante a gente ter essa continuidade de pesquisa, né? Porque qualquer coisa pode alterar a órbita desses asteroides, né? Eles passam próximos de planetas terrestres e esses encontros gravitacionais podem alterar o caminho deles no céu. E uma dessas alterações pode ser a colisão com a gente, né? Então, é muito importante o monitoramento desses objetos, é importante o incentivo também financeiro à ciência, e principalmente também para ver quais seriam as soluções, né? Um suposto objeto que venha, então tem que saber principalmente a composição, do que ele é composto. Será que se eu explodir ele, o que cair dele aqui vai causar estrago também? E tem que tudo isso ser levado em consideração. São muitos fatores, mas por enquanto estamos de boa. Eu acho que para a gente finalizar, a gente sempre tenta passar uma mensagem para pessoas que tenham talvez um futuro interesse de seguir na mesma área que você está seguindo. Aí você tem alguma dica, alguma mensagem para esse pessoal que... Sobre fazer essa área de pesquisa, no Brasil não é difícil de você achar, né, aqui, embora no Nordeste ainda falte um pouco mais de pós-graduação voltada para astronomia e tal, mas você procurar, você acha, né? Não, realmente poderia ser mais universidades, mas a gente caminha para isso. E, assim, quando eu percebi que era isso que eu queria fazer, eu já estava dentro da universidade. Eu já estava fazendo um curso de licenciatura em física. Então, eu vi quais eram os caminhos que eu poderia traçar a partir dali, do que eu estava fazendo, para chegar até aqui. E, então, a questão é se informar. Hoje em dia, a internet é um facilitador muito grande para isso, tanto para estudo quanto para informação, né? E se informar basicamente onde há uma pós-graduação mais próximo de você, do que você quer fazer, oferecendo bolsas, né? Não sei quando o programa vai ao ar, mas queria deixar desde já que a nossa pós-graduação está com o edital aberto.
Temos várias bolsas aí de mestrado e doutorado. Venham participar. Estamos na luta em busca de bolsistas que queiram fazer pesquisa no Observatório Nacional, né? Eu atualmente sou a representante lá e a gente está representando os estudantes, junto com um parceiro cearense, que é o Narciso, e a gente está fazendo essa divulgação da nossa pós-graduação, porque muita gente se formou no doutorado, mestrado, então temos muitas bolsas abertas, o que é bom no atual período que o Brasil se encontra, né? Saber de uma pós-graduação que está com bolsas disponíveis. Então, é isso. Basicamente, se informe, né? Veja quais os caminhos que você pode seguir a partir de onde você está, se você está num curso de exatas e tal, qual curso que você está, quais as facilidades que vai lhe proporcionar. Assim, para você fazer uma pós-graduação em astronomia, você não necessariamente tem que ter vindo de um curso de astronomia e você não precisa necessariamente estar desenvolvendo pesquisas, né, na área durante a sua graduação. Porque, primeiro, que só tem no Sudeste e uma agora no Nordeste, um curso de graduação em astronomia mesmo, né? A maioria dos meus colegas, eu inclusive, viemos da física, né? Então, se você faz um curso de exatas, você já tá à frente para você conseguir ingressar na pós-graduação em astronomia, porque são ferramentas que você vai utilizar, né? Física e matemática. A gente tem que ter isso em mente, né? Então, ser de um curso de exatas já é um facilitador enorme e assim, não precisa estar com nada anteriormente. É bom você ir se formando. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ir lendo? O que é que eu posso ir aprendendo? Porque isso vai te ajudar quando estiver lá dentro, quando se deparar com certos assuntos, né? Mas não necessariamente você precisa estar envolvido com nada. Bom, pessoal, com essa última mensagem que a gente teve agora, a gente vai finalizar o nosso podcast de hoje. Plícida, muito obrigada pela sua participação e por ter dedicado esse tempo para a gente. Tchau, Eu tchau. que agradeço. Obrigada, gente. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas plataformas. O nosso Instagram é Spy Resiste e o nosso canal do YouTube é Estuda de Chapter Resiste. Você pode nos encontrar nas plataformas como o nome Focalizando, que é o nome do nosso podcast. Então, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Nos encontramos no próximo episódio. Nos acompanhe. Tchau, tchau.